sessão plenária nesta terça-feira, os parlamentares analisaram 10 vetos do governo a projetos aprovados pela LERJ. 5 foram mantidos, 4 rejeitados e 1 retirado da pauta. O primeiro veto discutido obriga as empresas administradoras de vale alimentação e refeição a disponibilizarem terminais eletrônicos para consulta e reativação dos cartões nas redes de supermercados, hipermercados, restaurantes e shoppings. O veto ao projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi derrubado. Muitas das vezes a pessoa, quando vai fazer a sua refeição, verifica que o saldo acabou. Ela só consegue saber disso depois que foi lá, colocou o seu prato, e é muito desagradável a pessoa ter esse problema na hora de fazer o pagamento. Então, nós fizemos um projeto para que haja o direito à informação, protegendo o consumidor para que ele possa saber quanto ele tem disponível no seu cartão e, com isso, ele fazer a sua refeição dentro daquele limite já previamente programado. Outro veto na pauta foi ao projeto do deputado Luiz Martins, que obriga os estabelecimentos que atuam no comércio e fundição de ouro, metais nobres e joias a terem registro na Secretaria Estadual de Segurança. O objetivo é que o setor possa ser fiscalizado. O veto foi rejeitado e o projeto deve virar lei. É uma relação de consumo, né? Então a gente, nesse objetivo, é de preservar o consumidor. Esse é o objetivo da lei. E a gente está vivendo num momento complicado. A gente vê toda hora na televisão o nego sendo roubado os seus cordões de ouro, os seus anéis. É para evitar isso quem compra o ouro e a origem de quem compra. O plenário rejeitou também o veto do governo ao projeto do deputado licenciado André Correia, que cria regras para o funcionamento das cantinas em escolas da rede pública estadual. O governo tinha vetado o parágrafo que trata da gratuidade para a permissão do uso a critério do secretário estadual de Educação ou do presidente da FATEC, e ainda o parágrafo que trata da gratuidade para o uso de bem da secretaria ou da FATEC. O último veto discutido foi ao projeto da ex-deputada Clarissa Garotinho, que prevê o atendimento prioritário em delegacias a crianças e adolescentes acompanhadas por conselheiros tutelares. O veto foi derrubado. Entrou no primeiro dia de discussão a mensagem do governo com as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2016. O projeto volta ao plenário nesta quarta para mais uma discussão prévia, antes da abertura do prazo para a apresentação de emendas parlamentares. No expediente final, os deputados Jânio Mendes e Milton Rangel falaram sobre os impactos da queda nos repasses dos royalties do petróleo para os municípios produtores. Essa opção da Petrobras de priorizar a exploração do pré-sal, ela traz esse impacto negativo que os municípios precisam estar atentos. Agora, não é crise de dólar, não é crise de queda de preço de barril. É a realidade da opção empresarial da Petrobras de exploração no pré-sal que provoca esse desequilíbrio nas contas dos municípios. O impacto é extremamente negativo, os municípios vão sofrer bastante e nós precisamos equilibrar essas perdas nessa atividade de exploração de petróleo. O impacto é direto no pagamento, o impacto é direto nas contas, o impacto é direto na folha salarial dos municípios e do Estado. Os deputados Tio Carlos, Paulo Ramos e Conte Bittencourt comentaram a decisão de manter os contratos dos professores temporários da rede FATEC até o fim do ano letivo para não prejudicar os alunos. Depois de consultar a Procuradoria-Geral do Estado, buscou-se aí um entendimento para que esses contratos possam ser terminados, quer dizer, eles não serão prorrogados. A vigência deles vai ser até o final e depois não será prorrogado, porque a solução é, claro, o concurso público. Mas como fazer um concurso público de uma hora para outra, sem que essas crianças e aí sim essas pessoas que têm o seu ano letivo comprometido? Prorrogar os contratos até dezembro e realizar o concurso público. Essa aqui é a exigência. A FATEC tem cumprido um importante papel, graças à luta dos seus trabalhadores, dos seus servidores. Fundamental que a FATEC apresente a sua agenda de concurso público. Isso é fundamental. É uma política de Estado, educação é uma política permanente, a oferta das FAETERGs no interior, se para superior, né, é estratégico, é política de Estado e é fundamental que tenhamos aí essa agenda muito cobrada pela Comissão de Educação há muito tempo.
Os deputados Anderson Nogueira e Luiz Martins criticaram a decisão do prefeito de Nova Friburgo, que proíbe o embarque e o desembarque de passageiros de ônibus no centro da cidade. Estou apresentando um projeto de lei com base num fato ocorrido no município de Nova Friburgo que proibiu, e a partir do dia 18 de maio, o embarque e desembarque de passageiros de ônibus intermunicipais, é que eu faço a apresentação de um projeto de lei que passa isso para o DETRO, para a Secretaria Estadual de Transporte, e que proíbe qualquer prefeito que seja, governos atuais, governos futuros de qualquer que seja o município, proibirem esse embarque e desembarque de passageiros em vias estaduais, como é o caso específico do município, que é cortado por uma RJ 116, que corta o centro da cidade. O prefeito tem que ser um prefeito condutor da região e pare com essa medida que só vai trazer prejuízo, não só a Nova Friburgo, como a toda a região. O deputado Jorge Felipe Neto anunciou a criação de uma comissão especial para acompanhar as leis de transparência. É um clamor, uma pressão que a gente sofre da sociedade e é essa pressão que a gente quer imprimir nessa comissão. Ela vai ser criada para acompanhar toda a questão de lei de acesso à informação, os requerimentos de informação dos parlamentares. A gente precisa disso para trabalhar e a sociedade precisa e merece isso para que tenha certeza que o seu dinheiro, o seu suor, está valendo a pena para ser investido na política. O deputado doutor Giulianelli homenageou as enfermeiras pela semana de comemoração da categoria. Eu, como médico, me sinto nessa obrigação. Como cidadão também, mas como médico, e vejo o trabalho dela ao longo de tantos anos, a dificuldade que as noites mal dormidas, o sofrimento com o sofrimento dos pacientes. Então, nada mais justo que trazer para cá uma homenagem, mas ao mesmo tempo ser porta-voz, como outros deputados daqui, da necessidade delas terem essas 30 horas que elas tanto aspiram, reconhecidas pela Câmara Federal e pelo Senado posteriormente. A presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso, deputada Tia Ju, falou sobre a visita da comissão a uma unidade feminina do Degase para participar das comemorações pelo Dia das Mães. Nós podemos fazer uma ação conjunta da Defensoria e com a Santa Úrsula e com outros parceiros, e ali promover um momento tão nobre para aquelas meninas e ver no rosto delas o sorriso de satisfação, de alegria e perceber que existem pessoas que estão preocupadas com a questão delas, que estão preocupadas em fazê-las felizes e que estão preocupadas sim com o futuro delas. O deputado Valdec Carneiro lembrou que as cidades do estado do Rio têm até o mês de junho para apresentar as suas leis municipais de educação. O plano fixa metas que o município pretende atingir no intervalo de tempo de 10 anos, é um plano decenal para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a formação profissional, para a valorização do magistério, para a formação continuada dos professores, enfim, um conjunto de áreas, né, que englobam, que se inserem no campo da política educacional e que são estruturadas através de metas, grandes metas e estratégias que vêm por dentro das metas para definir quais são os passos, quais são as ações que devem ser adotados a fim de que se atinjam essas metas. A Comissão de Educação da LERJ tem se colocado à disposição dos municípios e do próprio Estado para debater, para discutir, até para assessorar, se for o caso, os nossos municípios no cumprimento dessa importante tarefa. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o veto parcial do governo ao projeto do deputado Carlos Mink, que obriga as empresas responsáveis pela remoção e o transporte de lixo no estado a instalarem rastreadores nos veículos. O governo vetou o artigo que dá aos contratantes do serviço o direito a uma senha de acesso do rastreamento para acompanhar o despejo do resíduo no local determinado. Outro artigo vetado é o que estabelece a aplicação de penalidades previstas na lei federal sobre condutas prejudiciais ao meio ambiente. O veto foi mantido. Os pontos que foram vetados não alteram em nada o projeto. Um faz referência à Lei Nacional de Crimes Ambientais. Realmente a gente deve se ater aqui mais às leis estaduais. O importante é que o governador Pezão sancionou, ele está em vigor. Parte das empresas que levam lixo hospitalar, lixo químico, já estão com rastreador, que é barato, é um GPS. Isso impede que isso seja lançado de madrugada
na Baixada, na Zona Oeste, nos rios de São Gonçalo, da Zona Norte do Rio. E mais, nós estamos verificando uma outra coisa interessante. Além de servir para o meio ambiente, e não deixar jogar o contaminante em área indevida, tem serviço também para segurança. Porque esse mesmo rastreador, a gente manda para a Secretaria de Segurança e acaba sendo um mecanismo de combate a roubo de caminhão e roubo de carga. Rastrear é preciso. Entrou no segundo dia de discussões a mensagem do governo, que prevê as diretrizes para a elaboração do orçamento anual de 2016. O projeto segue para a Comissão de Orçamento para receber emendas a partir desta quinta-feira, dia 14, até o dia 20 de maio. A gente espera que os parlamentares possam contribuir com as ideias dos programas apresentados pela Secretaria e pelo Executivo como um todo. E a partir daí a gente vai receber os secretários para debater cada área e com isso preparar a lei de orçamento que vai ser votada no final do ano. E o Rio de Janeiro pode ter um programa estadual de humanização no atendimento aos familiares e visitantes de detentos. Entre as medidas previstas estão a garantia de entrada em todos os estabelecimentos prisionais do Estado, auxílio transporte para os comprovadamente necessitados, rapidez no processo de revista e atendimento social e psicológico. A proposta do deputado André Siciliano foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. O que a gente quer é um tratamento humanizado aos familiares do preso. Garantir o acesso, garantir com isso que o preso possa se recuperar, porque a gente sabe que mais de 70% dos presos que saem, eles retornam ao sistema. Então, se a gente pode cuidar da família, aproximar a família do preso, é uma forma de fazer a ressocialização, de trazer esse cidadão que está pagando a sua pena para se ressocializar. Então, essa é a intenção do projeto. Já o deputado Átila Nunes quer autorizar o governo a criar o programa Doe Palavras. O objetivo é que a Secretaria Estadual de Saúde envie mensagens positivas para as famílias de pacientes em tratamentos de doenças graves e degenerativas. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. No expediente final, o deputado Paulo Ramos cobrou da OAB medidas em relação à suposta perseguição do juiz de direito Flávio Citro a um advogado. A pressão, o absurdo contra o doutor Tiago exige uma posição da OAB como instituição, porque é uma perseguição insuportável. Doutor Flávio Citro, com o apoio de alguns representantes do Ministério Público, doutor Flávio Citro, em relação a quem o doutor Tiago comprovou que entrava com ações para fazer acordos, ele e a mulher. Ficou com ódio do doutor Tiago. E aí, imaginar que um advogado está respondendo a mais de 30 processos, já conseguiu trancar alguns no Superior Tribunal de Justiça, já conseguiu habeas corpus em relação a outros, já conseguiu, os vários juízes não acolheram a denúncia, mas 30 e poucas, alguns juízes acolheram, mas não determinaram a prisão, mas houve um ou outro determinando a prisão. O deputado Jânio Mendes cobrou da concessionária Ampla a apresentação de uma planilha de investimentos. A Ampla apresenta para a sociedade na propaganda que ela tem apenas 1% de faturamento dos 99% do reajuste de energia elétrica. E a população, por sua vez, sofre com a falta de investimento na manutenção da rede, na reestruturação do sistema e na reforma das subestações. Portanto, é preciso que a Ampla apresente uma planilha para que a população e o Poder Legislativo seja sabedor daquilo que de fato é feito de investimento e entendermos qual a razão do caos no sistema de fornecimento de energia elétrica na área de concessão da Ampla. O deputado Rogério Lisboa quer formar uma comissão para discutir a instalação de UPPs nas comunidades do Chapadão e da Pedreira. Precisa que os deputados daquela região, que se eu não me engano são 15 ou 16, se unam e dizer para o secretário que não é possível instalar mais UPPs
sem se organizar os batalhões daquela região da Baixada Fluminense. Porque está claro e evidente que todo aquele marginal que tem seu território ocupado pela polícia, eles acabam se migrando para outros territórios. E a Baixada tem sido o lugar que mais eles têm ido. O deputado Conte Bittencourt voltou a cobrar o aumento do percentual previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Educação. As universidades vêm com carência, não essa que nós estamos vendo agora, pagamentos atrasados em função de um descompasso nas receitas do Estado, que há uma compreensão do Poder Legislativo, há um entendimento que o Poder Executivo está se empenhando para encontrar a solução, mas nós estamos querendo olhar a longo prazo, né? Ou seja, ter uma política efetiva de oferta de ensino superior público com qualidade, com infraestrutura, trabalhando o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, no mundo da inovação, da ciência, da tecnologia. O deputado Anderson Nogueira anunciou que a Comissão de Orçamento vai realizar uma audiência pública no dia 22 de junho, no município de Nova Friburgo, para debater as necessidades da região. Cada região tem a sua realidade, as suas particularidades e os seus sonhos e metas. Então, aproveitando que é o primeiro ano de legislatura, onde vai ter a possibilidade de discutir também o PPA, o plano plurianual, que é para os próximos 4 anos, os 3 seguintes do governo Pezão e mais o próximo governador. Então a gente tem a possibilidade de fazer um grande planejamento, não só do orçamento anual, mas também de esticar aquilo que é importante para aquela região. Nada melhor do que um encontro e ouvir da própria região aquilo que ela quer. O deputado Luiz Paulo falou sobre as medidas que podem ser tomadas para compensar a queda na arrecadação do Estado. Uma diz respeito à dívida ativa. A dívida ativa do Estado é de 66 bilhões. Isto é, devem ao Estado 66 bilhões. Só que tem que devem e não pagam. Dos 66 bilhões, o pagamento ao Estado é da ordem de 600 milhões por ano. Representa 1%, que é muito pouco. Então, está se estudando isso para se tentar fazer uma proposta de botar na mão do sistema bancário essa cobrança da dívida ativa. Isso virá ter uma compensação já ao Estado adiantada. Para cada recebível, o Estado tem uma participação, mas já tem algum adiantamento para diminuir esse rombo dos 7. Quando será, ainda está cedo. E a outra é a seguinte, o Estado tem discussões com contribuintes, com futuros devedores do Estado, futuro porque ainda não está consagrado, de como cobrar o ICMS, principalmente com a Petrobras, com a Siderúrgica Nacional, com essas grandes indústrias. Então, antes que isso vire uma demanda e vá para a Justiça, e isso monta em algo em torno de 34 bilhões de reais, você tentar fazer acordos um a um, nem tanto a Deus, nem tanto ao diabo, nem tanto quanto o Estado quer e nem tanto quanto a parte quer pagar, para ter um meio de caminho que seja pagável e já entre no caixa. O deputado Eliomar Coelho disse que a liberação do espaço para a construção do campo de golfe na Barra da Tijuca gerou prejuízos. Economicamente, para o Tesouro do Estado e para o Tesouro do município do Rio de Janeiro, é bom que o Estado não está ausente disso daí. Quer dizer, realmente há prejuízos enormes para dar favorecimentos exatamente àqueles que hoje estão comandando o espetáculo na Barra da Tijuca em termos de empreendimentos imobiliários. O deputado doutor Julianelli apontou a necessidade de garantir recursos para as áreas prioritárias do governo. Se nós nas campanhas falamos em saúde, educação e segurança pública, nós temos que priorizar esse tipo de ação em detrimento de outras menos importantes. Então, a partir daí, tendo o recurso disponível, é que vai se resolver os problemas que vão se avolumando. O deputado Valdec Carneiro explicou as reivindicações dos profissionais da UERJ encaminhadas ao governo do Estado. É muito importante que, além da recuperação das condições de manutenção, da sua infraestrutura, para que tenha um funcionamento regular, confortável e seguro para professores, técnicos administrativos, estudantes e visitantes, o corpo docente dessa universidade possa ter pelo menos aquilo que é absolutamente elementar, recomposição das perdas inflacionárias e garantia de que aqueles que vão se dedicar exclusivamente à universidade, fazendo ensino de graduação e de pós-graduação,
produzindo pesquisa e socializando conhecimento através da extensão, possam ter garantido esse regime de trabalho. O deputado Bruno Dauaire pediu que a Secretaria de Segurança reveja o corte de 40 policiais no 8º Batalhão da PM. Subi hoje à tribuna justamente para fazer essa reivindicação. Pedi ao governo do Estado, pedi ao secretário José Mariano Beltrame, que tem sido sensível às causas do interior do Estado, que possa rever esse corte. Nem que reduza pela metade, mas reduzir integral vai deixar a população de Campos, São João da Barra, São Francisco e São Fidélis a ver navios. A deputada Lucinha enumerou os problemas encontrados pela CPI dos lixões em Seropédica. O tratamento está se dando à população que vive da reciclagem, que são os catadores, que é desumano, né? E que nós estamos contribuindo, porque a gente paga a taxa de lixo, estou contribuindo para essa empresa tratar os catadores dessa forma. A questão da vulnerabilidade, da questão dos óleos e da manutenção dos equipamentos dentro do aterro sanitário e o pior de tudo, a gente não saber qual é a quantidade de lixo que entra dentro do aterro sanitário. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram outros 2 vetos do governo a projetos aprovados no plenário. O primeiro foi a proposta do deputado Edson Albertassi, que transfere 11 bairros que atualmente pertencem ao município de Barra do Piraí para o município de Volta Redonda. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. O segundo veto discutido foi a proposta do deputado Flávio Bolsonaro, que prevê a realização de um convênio do governo com as empresas de telefonia para o envio de mensagens de texto com alerta em caso de emergência ou calamidade. O veto foi derrubado e segue para a sanção do governador. Hoje há um trabalho preventivo muito forte por parte do Corpo de Bombeiros, de orientação dessas comunidades que são mais suscetíveis a esses riscos. Eles fazem treinamentos periódicos, são instaladas sirenes de alerta nessas comunidades. Então esse envio da mensagem SMS é um pequeno detalhe, mas importante detalhe principalmente para os municípios que possuem menos recursos. Porque essas mensagens são pagas e a ideia do projeto de lei, agora com o veto derrubado se tornando lei, é exatamente que as prefeituras menores, principalmente, possam fazer convênios com as operadoras de telefonia móvel para que esse tipo de mensagem de texto não seja cobrado. Já o deputado Paulo Ramos quer autorizar o governo a criar o programa de prevenção e tratamento da anorexia, bulimia e transtornos alimentares. A matéria foi aprovada em primeira discussão e precisa voltar à pauta para outra votação. O padrão estético, as mulheres têm que ser recortadas, têm que ser empinadas, tem as coisas. E com isso, especialmente jovens, moças jovens vão tentando se adaptar e adoecem. Então, o objetivo é muito mais alertar o governo para a necessidade de um programa, de uma política pública voltada não só à prevenção, principalmente, mas, acima de tudo, oferecendo condições de tratamento. No expediente final, o deputado Eliomar Coelho falou sobre os problemas enfrentados pelos moradores da Vila Autódromo. A resistência que eles têm oferecido há alguns anos a uma ação truculenta e desumana do mercado imobiliário. É isso daí. Quer dizer, a Vila Autódromo, os moradores, eu já falei várias vezes, eles detêm nas suas mãos um direito real de uso. Isto é um documento que lhes dá o direito de, durante 99 anos, eles viverem ali e ninguém tem a autoridade para retirá-los de lá. O deputado Anderson Nogueira parabenizou o município de Nova Friburgo pelo aniversário de 197 anos que será comemorado neste sábado, dia 16 de maio. Toda vez que a gente faz aniversário, quando o indivíduo faz aniversário, ele faz reflexões acerca daquilo que passou e daquilo que ele quer. Acho que Nova Friburgo tem que parar com o debate entre passado e presente e pensar no futuro. Então, eu acho que essa data é para pensar no futuro, naquilo que a gente quer, que Nova Friburgo recupere a sua capacidade de sonhar, que recupere a sua ousadia e seu papel de cidade polo, de vanguarda e de liderança. A deputada Marta Rocha apresentou 3 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para beneficiar a área de segurança pública. O que eu quero criar, o que já há no Congresso Nacional, um planejamento único que esteja estabelecido ali o orçamento das políticas públicas voltadas para a mulher. A segunda emenda é uma emenda que prevê
a aplicação de 0,25% do orçamento em investimento no denominado Fundo dos Direitos da Mulher, que é um fundo vinculado à Secretaria de Direitos Humanos para investimento em políticas públicas de enfrentamento à violência, fortalecimento da cidadania feminina, a questão da saúde da mulher. E por último, estou destinando um investimento também à rubrica que é para aquisição de equipamentos para o Hospital da Polícia Civil. O deputado Tio Carlos lembrou o aniversário de 206 anos da Polícia Militar na última quarta-feira e pediu melhorias nas condições de trabalho da corporação. Quero deixar aqui o meu carinho, o meu respeito a todos esses policiais militares que têm nos colocado a sua vida à disposição de defender todo o nosso povo fluminense. Então quero aqui, de forma muito especial, a todos, os soldados, enfim, sargentos, policiais de todas as patentes, que vocês são bastante significativos, pelo menos o meu mandato tem certeza disso, e esta Casa de Leis, tudo que for possível para reconhecer o valor do policial militar, tenho certeza que nós o faremos. O deputado Jânio Mendes elogiou a condução da Secretaria de Saúde pelo secretário Felipe Peixoto. O momento de crise é um momento real, com atrasos de pagamento por conta do déficit de caixa do governo do Estado, porém a coragem, a determinação e o empenho do secretário têm contribuído para que o Estado possa se reestruturar diante da crise e restabelecer o atendimento à população. Aqui o momento é de solidariedade, a esse secretário, que não foge da sua responsabilidade, que encara. O deputado Dr. Sadi Noel anunciou que a Comissão de Assuntos Municipais vai fazer uma audiência pública para falar sobre temas relativos ao Comperj, como a contratação de mão de obra. É uma audiência para buscarmos juntos soluções para a demanda Comperj, que está ocorrendo no Comperj, o que ocorreu quando na sua fundação, importando mão de obra, desprezando a mão de obra local. É para que a gente chame a Petrobras e as empresas que lá estão, para que dê uma maior atenção aos trabalhadores da região, para que chame a atenção pelo impacto que causou na região, não só do emprego, mas no comércio, na moradia, que inflacionou todo o mercado da região conhecida como Conleste, que envolve os 15 municípios, e buscar uma solução junto ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, para que a gente busque fazer um termo de ajuste de condutas, para que a gente abrace a população do Conleste. O deputado Tiago Pampolha defendeu a melhoria nas condições dos catadores de lixo a partir do fechamento dos lixões. Nós comemoramos, óbvio, o fim de cada lixão. É importante a gente reconhecer o trabalho que o Estado fez ao longo desses anos, mas é necessário também olhar o lado social. Nós precisamos reinserir esses catadores. Muitas promessas foram feitas para esses catadores e poucas foram cumpridas. Eles formam associações, essas associações nem sempre funcionam da maneira que deveria funcionar. Então nós, através da CPI, a gente está observando, colhendo dados de todos os problemas que eles vêm enfrentando, trabalhando em condições insalubres, muitas vezes trabalhando de forma até errada, ambientalmente falando, e o Estado precisa enxergar isso. Então esse é o papel também da comissão. Além disso, fomentar a política de reciclagem.